Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Quem nos faz companhia hoje, mais uma vez, mais um sábado, doutora Flávia Marcelli, psicóloga. Vamos dar continuidade à temática tão importante que é ansiedade e síndrome do pânico. Bom dia, doutora Flávia. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Juliana. Como você está? Como estão todos por aí? Que bom que nós vamos dar continuidade a essa temática tão importante. Estamos aqui para discutir, nos aprofundar mais sobre o que nós falamos na semana passada, né, no sábado passado. Primeiramente, estamos bem, graças a Deus. E feliz dia do psicólogo que foi ontem, né? Parabéns para você que é uma profissional excelente. Quem nos acompanha pode garantir isso, pode atestar do quão boa você é e traz tantas explicações para tantas temáticas importantes, né? Que são necessárias serem debatidas. Doutora Flávia, Ai, falávamos muito sobre obrigada pela ansiedade, lembrança. sobre síndrome do pânico, que uma difere da outra, mas muitas vezes são confundidas, né? Como falávamos, você explicou muito Isso. bem o que era ansiedade, o que era síndrome do pânico, e falou também se era possível sofrer das duas ao mesmo tempo. Hoje eu queria saber o que é que pode desencadear as duas, o que é que pode causar, o que é que pode gerar, se a pessoa já nasce com isso, se é no decorrer da vida, de acordo com as situações que são vividas. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Sim, muito boa a sua pergunta, Juliana. É importante nós perceber, a gente poder perceber de fato o que ocorre ao nosso redor, nosso entorno social também. Porque a ansiedade, como eu falei na semana passada, ela é algo que é inerente à condição humana. Todos nós temos essa observação, esse pontinho importante, esse fator importante a respeito dos nossos comportamentos. Então, o medo, a ansiedade, ela é uma condição inerente ao indivíduo. No entanto, quando ela passa a ser exacerbada, a ser de fato intensa, ela precisa ser observada com a pontuação a mais em relação ao tratamento, porque ela pode, de fato, interferir na qualidade de vida do indivíduo. Então, ou há algumas variáveis, né, que podem estar influenciando para que aquele indivíduo tenha uma ansiedade, ou possa ter a ver uma crise de pânico, ou um transtorno de ansiedade generalizada, pode estar sendo observado, por exemplo, no seu entorno social, a partir dos diversos fatores ansiogênicos. Ele pode estar passando por algum processo ansiogênico, seja na família, seja no trabalho, seja em algum aspecto do seu relacionamento romântico, seja em algum aspecto dos seus processos de amizade. Outro ponto também que é observado na ansiedade é que, por vezes, ela não tem explicação. Você está frente a um processo ansiogênico, mas por algo que não aconteceu ainda, mas que você está a esperar que aconteça. Então, ela pode ser através de um pensamento disfuncional. Por exemplo, você estudou para a prova, no entanto, aquela ansiedade frente àquela prova de pensar que você pode vir tirar nota baixa, pode não se sair bem, ou pode não passar naquele concurso que você tanto deseja, ele pode ser algo desencadeado por aquele pensamento disfuncional, de fato, que não corresponde à realidade. Você não passou por aquela situação, mas você está se expressando ou projetando algo que, na verdade, ainda não aconteceu. Então, ela pode vir também a ser desencadeada por esses fatores. Tanto os fatores inerentes, né, a uma situação econômica que você está vivenciando, né, seja no trabalho, seja no campo amoroso, seja no campo também da família, né, ou também por algo que ainda não se tem explicação ainda, não se observou ainda, porque ela ainda não aconteceu. Então, você sofre, né, bem aquela frase clichê, você está sofrendo por antecedência, sofrendo de forma intensa por antecedência por algo que ainda não ocorreu ainda, né? Ou que pode nem vir a acontecer. Doutora Flávia, é possível já ver sinais de ansiedade? É possível ver crianças com síndrome do pânico ainda na primeira infância, com 3, 4, 5, 10 anos? É possível isso acontecer? É comum ou é algo já mais isolado, alguns casos mais raros? Juliane, com relação a esse processo do desenvolvimento infantil relacionado à ansiedade, sim, é possível crianças ansiosas,
a depender do contexto no qual ele está inserido, né? A depender de qual forma de condicionamentos, né? De reforços positivos aquela criança está tendo, ou de punição também. Então, se aquela criança está sendo, por exemplo, passando por algum tipo de mudança, seja uma mudança de cidade, seja uma mudança de escola, seja mudanças referentes à condição dos pais, eles estão se separando, ou outras situações que podem afetar, né, a rotina normal daquela criança, até mesmo para o seu próprio desenvolvimento, sim, pode desencadear, né, sintomas ansiogênicos na infância, né, desde essa idade que você mencionou, que é a primeira infância, observando também a entrada na adolescência. Então, ela está se tornando mais comum do que anteriormente. E até é interessante observar que os sintomas estão sendo mais reconhecidos agora, né, também. Por vezes pode ser caracterizado, não, esse menino tá com frescura, ou essa criança ela não está querendo fazer o que deve ser feito, ou ele está com medo de não ir para a escola, com medo de não ir para fazer aquela prova. Então, assim, alguns desses aspectos, né, a partir do momento que se discute mais a respeito da saúde mental, estão sendo reconhecidas de uma outra forma. Então, acredito, não percebe-se, né, também na literatura, que também nesse período pandêmico, as crianças passaram a ficar mais em casa. Então, esse isolamento, essa rotina fixa da criança, essa falta de contato com as outras crianças da sua idade, né? A escolinha, as professoras, desencadearam também esses processos ansiogênicos, não somente nos pais, mas também nas crianças, que sofreram e que estão sofrendo também com esses processos. A volta às aulas, mesmo de maneira híbrida, também faz com que a criança se perceba em uma contingência que se diferencia da anterior. Ela está de máscara, ela não pode abraçar o coleguinha, ela não pode fazer determinadas coisas que fazia anteriormente. Então, é necessário, sim, observar esses sintomas ansiogênicos na criança, porque pode desencadear muitas outras questões. Então, aquele não olhar, ou por vezes, não, vai passar, essa é uma fase, pode não ser somente uma fase. E isso, acompanhar essa criança desde a sua adolescência, vida adulta, e ser um indivíduo ansioso, né? Se transformar, de fato, em uma patologia, em um transtorno, né? Ansiedade generalizada, ou, de fato, uma crise de pânico, uma fobia social. Então, é preciso se observar e também ter um tratamento adequado para aquela criança. Então, muitas demandas da psicologia infantil estão sendo também observadas com esse processo ansiogênico nesse público específico, Doutora de Flávia, é fato. possível as crianças ansiosas caírem um rendimento escolar, se retraírem, se privarem de Sim, algumas coisas por conta da ansiedade? sim, elas podem vir de fato, né? A gente não coloca o sempre, né? Mas provavelmente pode vir a acontecer de quê? De baixar o rendimento acadêmico, dela também não querer de fato se socializar como anteriormente, ficar mais apegada com um dos genitores, seja o pai ou seja a mãe, ou se isolar completamente, né? Aquela criança ficar mais chorosa, ou a criança se sentir mais sem confiança, né, perante algumas situações que anteriormente ela desenvolvia bem. Então, pode vir também a ter esses comportamentos que se diferenciam. Então, sim, a introspecção, ou o isolamento, ou o chorinho, né, constantemente, ou aquela vontade de dizer, mamãe, eu vou ficar em casa, não quero ir para a escola, eu quero ficar com você, eu me sinto, né, ela pode se sentir mais segura na sua casa, né, aquilo que é familiar a ela, o rendimento também acadêmico, as situações que são necessárias para um bom desenvolvimento infantil podem ser ceifadas, né? Podem ser, de fato, observadas como um ponto em que não está sendo bem desenvolvido. Então, a ansiedade, ela precisa, de fato, ter tratamento, né? Necessita, de fato, de um acompanhamento de um profissional qualificado para tal, para que ela tenha esse tratamento e tenha um bom prognóstico, né? Ela consiga, de fato, desenvolver novas habilidades, conviver com esse processo ansiogênico, né? Porque os fatores ansiogênicos sempre vão acontecer em nossas vidas.
Não tem como extinguir, né, Juliana? Sempre vai ter fatores que nos vão desencadear a ansiedade. Mas a forma como nós iremos interpretar essas situações modifica a forma como nós vivenciamos. Pânico. Doutora Flávia, é, como é que eu consigo distinguir uma da outra? Porque, às vezes, a pessoa... Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Como é que eu sei que eu estou tendo uma crise de pânico e não estou passando mal? Digamos assim, né? Porque as pessoas, às vezes, têm uma crise de pânico e acham que está morrendo, que está infartando, que está tendo alguma coisa, mas, de fato, é só uma crise, né? No caso, um episódio de pânico. Diz para a gente como é que a gente faz para distinguir, saber o que, de fato, é e o que não é. Sim, a crise de pânico, ou de fato, é um desses transtornos, né? Porque nós temos vários transtornos de ansiedade. Um deles é a crise de pânico. E se observa como ela vem sem a gente ao menos perceber que ela está acontecendo. Ela vem sem um motivo aparente, por vezes, né? Você vai sentindo algumas reações fisiológicas, como por exemplo, sudorese, as mãos ficam bem geladinhas, as mãos ficam suando, o coração fica mais acelerado, então você fica com aquela falta de ar iminente. Por vezes a visão fica turva, o indivíduo acredita que pode desmaiar naquele momento. As pernas ficam um pouco tremendo, né? Ficam faltando de fato ali o seu equilíbrio natural. Esse indivíduo ele precisa se encostar em algo para que ele não caia. Aquela falta de ar fica de fato mais intensa, né, ao passar dessa crise de pânico, e ela pode durar alguns segundos, como alguns minutos. E, de fato, acontece a percepção da iminência de morte, como se ele tivesse com algum outro tipo de condição. Ou esteja infartando, ou esteja tendo uma crise relacionada à própria Covid, né? Na época nesses fatores relacionados ao início da Covid, muita gente, mas eu não sei se eu estou com crise de ansiedade, ou se eu estou de fato com os sintomas da Covid em relação à falta de ar, à dificuldade da respiração. Então, de fato, a crise de pânico, né, ela se diferencia justamente pela sua temporalidade. Ela dura pouco tempo em relação aos outros transtornos de ansiedade. Ela tem essa percepção de um indivíduo de iminência de morte, que pode muitas vezes se confundir, né, com algum problema cardíaco, até mesmo com os sintomas da Covid. E é importante que o indivíduo perceba nessa crise que ela termina, de fato, ela passa, ou durante aqueles segundos ou aqueles minutos, mas você fica a se indagar. O que de fato aconteceu comigo? Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu preciso procurar algum outro médico, algum outro especialista. Então, por muitas vezes, vai ao médico para observar de fato o que será que eu está tendo alguma outra condição, eu estou tendo alguma doença no qual eu não estou tendo consciência disso, e faz todos os exames necessários e não se percebe de fato alguma condição física. Então o médico ele direciona, olha, vamos observar se não é possível. Você observar também, né, verificar outros especialistas, como psiquiatra, psicólogo, porque é uma condição também relacionada à saúde mental. Então, ele vai também te direcionar a isso. Mas é importante perceber que essa crise de pânico, ela assusta. Ela assusta, né, ao indivíduo que não tem consciência de fato do que está acontecendo com ele. Então, ele pode vir a pensar que está tendo alguma outra condição física que não seja de fato relacionada à ansiedade. Flávia, quando que a pessoa precisa procurar um profissional, um psicólogo? Não estou bem, comecei a ficar ansiosa, mas quando é que é o ponto de partida? Eu preciso de ajuda profissional. Eu preciso esperar vir as crises de pânico ou no primeiro sinal eu já devo procurar ajuda? Justamente quando ela começa a afetar a tua qualidade de vida. Quando você passa a não mais, né, realizar aquilo que você fazia anteriormente em detrimento dessa ansiedade. Então, você deixa de sair com seus colegas porque não se sente bem ou está ansioso frente àquela saída do que poderia acontecer de fato. Se pode vir a ter algum processo ansiogênico nessa saída com os colegas. Quando você deixa de fazer aquele concurso que você tanto deseja,
porque sente receio de que algo pode acontecer, de que pode vir a dar um branco na prova, ou de que pode ficar com a crise de pânico mesmo durante a prova. Então, esses fatores, né, esse processo que passa de fato a ter um, uma pontinha ali de que eu estou deixando de realizar minhas atividades, eu estou deixando de ser quem eu sou, estou deixando de fato de realizar aquilo que me faz bem, que está afetando meu lazer, está afetando minhas atividades comuns. Então ele passa a perceber, não, eu estou precisando. Mas por vezes, ainda não pode acontecer a resistência ainda. A resistência acontece bastante diante, por exemplo, dos estigmas, né? Que ainda se enfrenta a nossa profissão, a minha profissão, no caso. Então, eu não vou não no psicólogo, vou achar que eu tô ficando doido. Eu não vou no psiquiatra não, que eu não vou tomar medicação, eu não preciso. Então, esses estigmas, essa resistência ainda pode estar acontecendo no indivíduo. E o que eu posso falar nesse momento? Procure sim ajuda psicológica, procure sim também, se necessário, uma ajuda psiquiátrica, de um médico especialista, porque você vai se observar não somente a melhoria da sua qualidade de vida, mas também outros fatores, como o controle da ansiedade. A ansiedade, ela não cessa, ela sempre vai acontecer em nossas vidas, porque os fatores ansiogênicos, elas estão presentes sempre. Sempre vai ter uma provinha mais difícil, sempre vai ter uma apresentação oral no qual você precisa se expor para outras pessoas, sempre vai haver, de fato, momentos em que você precisa, por exemplo, pessoas que têm fobia de andar de avião, né? Pessoas que não saem de casa e precisam andar de avião para que, de fato, eles tenham uma locomoção mais rápida. E diante dessa fobia, né, porque também tem a fobia diante de algo específico, ele pode não vir a ter, né, não queira, de fato, estar nesse avião diante desse medo exacerbado. Então, esse tratamento é possível, sim, através da dessensibilização sistemática. Então, há várias técnicas no qual é possível que essa ansiedade ela possa ser trabalhada. Mas ela não vai cessar. Então, o que é que a gente vai poder aprender também? Que como enfrentar, como você vai interpretar as situações que acontecem ao seu redor. A forma como nós interpretamos as situações, ela está comumente ligada a como nossos estados emocionais respondem diante disso. Então, super necessário que você desculpa, procure. interrompi. É porque me fez lembrar de uma outra pergunta. Que, se não buscar ajuda psicológica, pode evoluir, pode agravar, pode gerar um outro problema de saúde. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque você falou um pouquinho de se tornar algo mais grave, mas o que poderia gerar dessa ansiedade não tratada. Isso, esse indivíduo ele pode passa a sofrer constantemente perante alguns pensamentos, algo vai acontecer, eu preciso tomar cuidado frente a isso. Então, esse estado de alerta pode acompanhar sempre aquele indivíduo. Ele não relaxa. Então, passa a ter problemas de insônia, passa a ter problemas relacionados, por exemplo, aos seus relacionamentos interpessoais, porque ele não vai, né, querer se expor a determinadas situações, passa também a ter um rendimento, né, comprometido no seu trabalho, passa também a comprometer as outras ligações que ele possui, né, familiares, porque essa ansiedade faz com que também as outras pessoas que estejam ao seu redor sofram. Observe que aquele indivíduo também está em sofrimento. Pode desencadear também algumas outras comorbidades, que a partir do momento que você deixa de ter seus momentos de contemplação, seus momentos de lazer, diante também desse impedimento, né, dos fatores ansiogênicos, ele pode vir a ter a perceber uma tristeza, né, mais intensa. Então, algumas comorbidades podem surgir como estados depressivos, como também desencadear outros transtornos de ansiedade, não somente a crise do pânico, como a ansiedade generalizada. Então, outros transtornos, né, frente à ansiedade também podem ser percebidos. Então, essa comorbidade também com relação aos processos depressivos, ao estado depressivo, também podem ser percebidos. Então, há um comprometimento da qualidade de vida desse indivíduo. Então, é preciso que você comece a se observar, comece a se analisar, comece a se acolher, comece a se observar com carinho. Não, eu não estou passando apenas por uma fase. Isso está se alastrando há mais de 6 meses. Eu estou sofrendo constantemente com esses fatores, né, com esses sintomas ansiogênicos. É preciso que eu comece a me cuidar,
Comece também a me olhar com carinho. O trabalho vai permanecer ali e você vai começar a definhar, porque você não vai ter um rendimento tão bom. Isso pode comprometer também uma possível demissão, porque você passa a dormir menos, passa a ter menos foco, passa a ter um reflexo comprometido e pode também ter esse rendimento baixo no trabalho. Então, pode comprometer diversos outros fatores. Então, se acolha bem, se perceba que você também não é uma máquina, né? Porque a sociedade cobra uma produção, você precisa produzir bem, você precisa estar em todos os locais, você precisa mostrar que está fazendo isso. Não é preciso, não é preciso, de fato. Essa cobrança do outro não precisa ser a sua cobrança. Então, diante também do processo psicoterapêutico, você vai também começar a se autoconhecer. Né? O autoconhecimento, ele vem, né, Juliane? Então, até mesmo essa busca desenfreada frente à sociedade que nós estamos vivenciando, ela é um dos fatores também dos processos ansiogênicos. Eu preciso produzir, eu preciso mostrar que estou produzindo, eu preciso falar 5 línguas, eu preciso ter rendimento para fazer viagens anuais ou viagens semestrais. E é uma luta desenfreada, mas para quê e para quem, né? Para quem que você está servindo todo esse processo e para, de fato, para quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Se no fim você está em sofrimento cada vez mais exacerbado dessa condição ansiogênica. Então é preciso se perceber também. É preciso se acolher com carinho e buscar, de fato, uma ajuda especializada, né, na área da saúde mental. Doutora Flávia, falando em relação à cobrança da sociedade, e hoje em dia a gente se vê tanto, né? As redes sociais, a vitrine que são as redes sociais, as digital influencers que mostram um corpo perfeito, cabelo perfeito, e um padrão de vida que é praticamente ilusório para as pessoas reais, digamos, do mundo real, que vive fora daquilo ali, daquela realidade, e as pessoas têm uma necessidade de querer, de imitar, de ter algo parecido. É tanto que elas ganham a vida fazendo isso, né? Publicidades caríssimas para divulgar um produto, e as pessoas lutam para conseguir comprar aquela coisa porque acham que vai ter uma vida igual à daquela pessoa que está divulgando. E a sociedade, de fato, está ficando doente em relação a isso. Para a gente finalizar, tem cura, síndrome do pânico, no caso, síndrome do pânico vem em decorrência da ansiedade. Tem cura para a ansiedade ou é algo que pode ser controlado durante a vida? Tem tratamento, né? Tem tratamento. Essa é uma boa, tem tratamento diante desse processo de como nós lidamos com essa ansiedade, né? A partir de quê? De um processo também ligado a medicamentos, por vez, se necessário, e acompanhamento psicoterapêutico. Então, no processo psicoterapêutico, nós aprendemos a lidar, né, com essas ansiedades. Aprendemos a desenvolver habilidades frente àquelas condições. Porque os processos ansiogênicos sempre vão existir. Sempre, nossa vida, né? Aquele processinho, tem altos e baixos, então a gente vai estar enfrentando alguns momentos onde vai se perceber que precisamos enfrentar ou não. Então, quando a gente não enfrenta, por vezes é necessário perceber, será por que eu não estou conseguindo enfrentar? Quais são os fatores diante disso? Dentro do processo psicoterapêutico, nós vamos aprender, através da psicoeducação, como nós lidamos com isso. Como nós lidamos com esses processos ansiogênicos, que pode sim ser controlado. Seja pelos psicofármacos, né, também associado ao tratamento psicológico. E aí nós vamos estar lidando da melhor forma como nós interpretamos as situações que nos ocorrem, para que seja de fato diminuir esse sofrimento psíquico, né, frente a esses processos ansiogênicos. Mas a ansiedade, que é aquela natural que eu conversei com vocês, ela sempre vai acontecer. Mas o transtorno, né, ela precisa ser trabalhada. E é trabalhada juntamente ou com fármacos, mas com processo psicoterapêutico, mas é necessário que ele entenda. Sempre vai haver processos ansiogênicos. Então, a gente pode, sim, trabalhar com o controle dessa ansiedade, né? Com o controle da forma como nós respondemos a ela. Então, isso sim é trabalhado, né? Mas o tratamento existe, as formas como nós lidamos com ela existe, os psicofármacos nos ajudam nesse processo também, caso seja necessário. Mas as situações ansiogênicas, elas sempre vão existir. E isso não tem como nós controlarmos. As situações externas,
aquilo que não é do nosso controle, de fato, ela não pode ser controlada por nós, mas podemos controlar a forma como nós lidamos com elas. Doutora Flávia, muito obrigada mais uma vez por trazer tantas informações necessárias, essa temática, como você falou, que é tão importante, e tantas pessoas sofrem com a ansiedade, síndrome do pânico. Obrigada, produção. Tá aí o @Flávia Marcelli, doutora Flávia Marcelli. Quem quiser tirar dúvidas, né, doutora? Entrar em contato, buscar atendimento, é só procurar no Instagram, pode ser? Agradeço mais uma vez, um ótimo dia para você, um ótimo final de semana, e a gente se vê em breve, né? Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela participação e o espaço que você abre para essa temática que nos é tão importante, nos é tão caro, como eu sempre falo, que é a nossa saúde mental. Muito obrigada, produção. Muito obrigada, Juliane. E muito obrigada a quem Beijo nos para assiste também. você.